Oração por famílias agora. E hoje à tarde eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, Deus te abençoe, porque ela fala isso todo dia pra gente. E minha mãe, ela é coluna de oração na nossa casa. A gente é muito grato a Deus por isso e ela tem nos ensinado isso aí. E ela falou assim, meu filho, hoje eu fui em Miami, fui em várias partes aqui. E ela falou assim, você já notou o tanto que Deus tem te guardado? Porque você saiu de manhã bem e chegou bem em casa. Então é cuidado de Deus com a gente. E a gente tem que ser grato a Deus por isso. Porque eu vi tanto acidente hoje, eu saí de casa, eu vi tanta polícia numa garagem de ônibus ali hoje. Eu creio que teve morte, eu não sei quantas pessoas ou quem morreu ali. Então o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Eu vi tanto acidente e o Senhor tem nos livrado de acidente, da bala perdida, como diz o pastor. Tem nos livrado de tudo quanto é coisa má. E nesse momento nós vamos orar por família e vamos orar aqui por esses pedidos que estão aqui dentro também. Porque a gente não pode fazer, mas o Senhor pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer, está nas mãos dEle. E Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da cura, Ele é o advogado dos advogados e nós estamos aqui para pedir o Pai, aquele que pode tudo por nós. Amém? Vamos orar, sentado mesmo, pode orar quem puder. Senhor, neste momento nós te pedimos da Tua graça, ó Deus, da Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor venha de encontro, ó Pai, a cada um daqueles, ó Pai, que colocou o pedido de oração aqui, Senhor. Que o Senhor venha de encontro a famílias, ó Pai. Deus, que o Senhor venha de encontro, ó Pai, aquela cliente minha que pediu oração essa noite, ó Deus, a Miss Nicole. Que o Senhor venha cuidar da filha dela, Senhor. Que o Senhor venha cuidar dela, que o Senhor venha visitar a casa dela neste momento, ó Deus. Deus, que o Senhor venha visitar os hospitais, ó Pai, que o Senhor venha visitar os presídios, ó Pai, venha trazer conforto para cada familiar, Senhor. Deus, nós te pedimos da Tua graça, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da Tua palavra. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Abençoa as famílias, ó Deus, os que puderam estar, ó Pai, aqueles também que não puderam estar aqui nessa noite, ó Pai. Mas nós somos gratos ao Senhor por nós estarmos aqui, ó Deus, nessa noite. Pelo Teu cuidado, ó Pai, do dia a dia conosco, ó Pai, pelo Senhor ter nos guardado, ó Pai, ter nos trago até aqui em paz. Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossos filhos na escola, ó Pai, que o Senhor venha proteger, Senhor, venha cuidar, venha livrar, Senhor, de qualquer atentado terrorismo, ó Pai. Deus, que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo. Essa é a nossa oração, ó Pai, e nós te pedimos, estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Maravilha. O Senhor Deus me concede essa oportunidade de estar mais uma vez tendo o direito de ministrar na casa dele, diante do povo dele. Glória a Deus. E eu quero aqui falar uma parábola que Jesus disse, que se encontra no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Fico muito feliz com meu Deus pela maneira que Ele tem nos agraciado. E Deus me alegrou muito esses dias, irmãos, porque a gente já tem o compromisso de estar constantemente na presença do Senhor. Eu lá em casa eu tenho qualificado assim um período de oração, você entendeu? Orar das madrugadas. E quando vem esses compromissos, a gente procura duplicar. E Deus, pela sua infinita misericórdia, esteve falando comigo. Eu pude entender, assim, o que Deus colocou no meu coração. Eu quis mudar, partir para diversas histórias da Bíblia. Não, eu vou ir à noite, agora pela madrugada. Eu senti algo muito profundo e peguei e reli tanto texto. Passei o dia hoje que eu trabalho no trabalho e o tempo que tinha, fui lá para o carro, peguei a Bíblia. Meu Deus, será que é isso? Então é isso. Deus, Ele tem sido misericordioso para comigo, minha casa. E eu louvo a Deus. O que mais me chamou a atenção, Montinho, antes de ler a palavra aqui, foi a publicação que eu fiz, uma publicação, né? O pastor mandou o cartaz, eu publiquei. E um amigo, ele não é dono de um bar, um cara que vive, entendeu, lá da minha cidade, ele publicou ele falou, olha o quanto Deus é fiel. Olha onde está o meu amigo, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ele vai estar ministrando a palavra dele e Deus vai operar milagre. Eu falei, meu Deus.
um amigo que Deus me deu, uma pessoa assim que eu trabalhei, e isso me chamou a atenção. Eu falei, Deus é fiel. E um batalhão de pessoas levantou e falou assim: você pode dizer para a igreja que nós estaremos orando por você no momento que você estiver ministrando. Campanha nos montes. Isso já, tipo assim, já me convenceu a falar, Jesus, que coisa gostosa, né? Você saber que você está à frente de algo, mas tem um batalhão te dando cobertura espiritualmente. E eu creio que Deus irá fazer algo profundamente na vida da igreja nessa noite. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Eu ia ler um versículo, mas eu vou ler a parábola aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpuras, de linho fino, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é carinhoso, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. E disse: rogo-te, pois, o Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeste-iam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. É uma parábola onde Jesus adverte, falando sobre o inferno. Ele conta aqui a história de 2 homens. Um homem que vivia sua vida da maneira que ele achava que tinha que viver. Um homem que vivia da sua luxúria, vivia do seu prazer, vivia da maneira que ele tinha, do seu melhor. Porque a Bíblia vai citar que é um homem rico. O rico e um mendigo, né? Um homem que ouviu a palavra de Deus. Todos 2 ouviam. Porque há 2 formas de ver essa parábola. A primeira delas é 2 pessoas vivas, é 2 pessoas conscientes, 2 pessoas que andavam sobre a face dessa terra, 2 pessoas que tinham ciência do que estava se praticando, que estava se ouvindo, o que estava sendo ministrado constantemente. Mas um preferiu, vamos dizer assim, viver a sua vida do jeito que tinha que ser. Expressadamente ele vivia sobre regalias, ele vivia sobre as suas farras, sobre as suas condições, sobre o seu poder executivo. Ele esqueceu que um dia a morte poderia alcançar.
E já o mendigo, por ser mendigo, penso eu, porque toda pessoa que está na prova, a tendência dele é chegar diante de Deus. E a Bíblia conta que esse homem, ele vivia à porta da casa desse homem rico. E ele comia-se da migalha. E quando eu reli esse texto e procurando entender algo para se transmitir. Porque o inferno, quem é que vai ao inferno? Quem é que vai para o Hades do inferno? É todo aquele que profere mentira, falso testemunho, vai contra o próspero. E aqui a Bíblia não narra essas coisas. A Bíblia só fala que esse homem vivia uma vida regalada, de prazeres. Só que ele conhecia esse homem que estava à sua porta. E um dos dias que ele, tendo seus momentos, a morte o encontrou. Agora simplesmente ele já não tem mais o seu fôlego de vida. Agora simplesmente ele se encontrou no Hades, o inferno, o lugar que vai aqueles que não têm Cristo, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não quer ouvir o poder da palavra, não quer seguir a Jesus, não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque há muitas pessoas que são seguidores de Cristo. Eles participam no meio do povo de Deus. Eles andam falam na Bíblia, defendem, brigam, ficam bravos. Só que eles não querem ter um compromisso com o Evangelho. A primeira oportunidade que ele tem, ele passa para trás, ele mente. E quer viver a sua vida do jeito que ele acha que é. E para ser cristão, para servir a Deus, temos um manual, temos a palavra do Senhor. O que é certo, o que é errado, está dentro da palavra do Senhor. E agora esse homem está no inferno tormentado. Ele ergue a cabeça e reconhece aquele que vivia à porta da sua casa. Entendeu? Aquele que vivia comendo da migalha, quem sabe do lixo. Aqueles que os cães dele, a Bíblia fala que vinha lamber-se as suas feridas. E lá no inferno, ele olha e observa e vê a pessoa de Abraão, a pessoa de Lázaro. E ele reconhece, e agora ele faz um clamor, dizendo assim: Abraão, pai Abraão, peça que ele molhe seu dedo e refresque a minha língua, porque de grande tormento estou. Aquele homem estava lá no inferno sendo atormentado e vendo aquele que ele achava que não era ninguém. Eu quero trazer aqui à igreja que quando eu vejo essa passagem, eu não estou aqui referindo que o crente não pode ser rico. Porque tem gente que pensa, não, a riqueza é para o cristão, irmão. Quem é dono da prata e do ouro? É o nosso Deus. Quando nós vê, até mesmo pela passagem, você vai ver que Abraão era um homem rico e ele estava lá no céu. O que Deus requer dentro desse texto que eu vejo é obediência. Obediência à palavra dele, obediência aos pastores, aos Moisés, né? Quando eu vejo assim, na terra está os Moisés, na terra está os profetas. Quem era Moisés? Moisés era um líder que liderava, que Deus o levantou lá no Egito. Ainda quando tinha uma sentença que era para executar todas as crianças, Deus levanta um da casa de Levi, que vai lá, tem um filho, você entendeu? E esse filho cresce por durante 3 meses, a sua mãe esconde, coloca dentro não pôde mais esconder, coloca dentro, Deus o criou uma estratégia, e ela coloca dentro de uma arca, e daquela arca desce ao rio, a sua irmã o acompanha, e vai parar na mão da filha de Faraó. E essa era o Moisés, que nasceu dentro de um conflito. E esse homem cresceu lá dentro, criado pela sua própria mãe, que foi uma estratégia que Deus o criou, trouxe a mãe que agora vivia a aflição, meu Deus, o que vai acontecer? Meu filho vai morrer. Deus honra agora que ela tem um salário para criar o próprio filho, porque Deus, ele é fiel. E esse menino cresce com temor, sabendo quem é o Deus de Israel. Ele agora quer usar a sua força, o seu poder executivo. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai lá e executa aquele homem, porque ele não suportou a maneira que aquele homem. Ele foi lá e falou: não, com meu irmão ninguém vai mexer. É esses Moisés que está sobre a face da terra. Quem são esses Moisés? Somos nós cristãos que tememos ao Senhor e defendemos o nosso povo.
Há poucos dias eu chamei a atenção de um rapaz que dentro do carro e eu falei algo, ele olhou para mim e quis me referir com a outra pessoa e foi fazer uma crítica. Eu olhei para ele e falei assim: cara, pare e reflete, você é um cristão, eu sou um cristão, e você está do lado de uma pessoa que não é, e você que está tentando colocar palavras na minha boca que eu não falei. Você já parou para entender que nós que temos que defender a nossa classe, por mais que existem pessoas dentro da nossa classe que não faz legal, mas nós temos que ser firmes no nosso punho. Nós temos que defender uns aos outros. Não, com Jesus não é assim não, irmão. Não, mas ela prega. Não, mas Jesus transforma. O dia dele vai chegar. Ele curvou a cabeça. E assim eu vejo Moisés, que foi levantado no Egito. Ele com as suas próprias forças matou, ocultou o cadáver. Depois ele vê 2 irmãos brigando. Ele vai lá questionar 2 hebreus: por que vocês estão brigando? Aquele olha e fala: quem levantou você como juiz em nosso meio? E ele fala: nossa, Faraó já está sabendo do que eu fiz. A Bíblia diz que ele pega e vai peregrinar, entendeu? E pelas terras de Midian, entendeu? Ali ele encontra uma mulher que estava tirando água. Ele alimenta os animais e sim, vai morar na casa de Jetro, aquele homem que ficou sabendo da tua filha, de quem era ele. Volta para cá. Enfim, trouxe ele viveu um período ali parcentando a ovelha daquele homem que deu a sua filha. Morou por um tempo ali até que Deus o tomou pelas mãos e falou: agora você vai libertar o meu povo. Porque, irmãos, querer fazer algo todos nós queremos. Querer agir, muitas vezes nós agimos com as nossas forças, mas diante de Deus, que é... Como assim diante de Deus? Falar, nós falamos, irmão. Agora pagar o preço, consagrar, jejuar. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vê Pedro curando pela sombra. Mas quem era o apóstolo Pedro? Como que ele vivia? Como era a vida dele? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender quem eram os profetas. Na terra estão os Moisés. Se eles não crêem, aquele homem que antes vivia com uma vida regalhada na terra, de farra, agora lá no inferno ele sente o desejo de pregar o evangelho. Ele sente vontade de falar para os seus irmãos para não vir para este lugar, porque esse lugar estou sendo queimado, eu estou sendo tormentado. Por causa era um homem mentiroso, era um homem incrédulo e tudo mais. São tudo isso que leva o ser humano para o inferno, o orgulho. Mas todo aquele que for fiel, todo aquele que for temente ao Senhor, além de Deus o prosperar, além de Deus entregar na mão deles os seus sonhos, os seus projetos, ver o poder, ter em suas mãos as suas conquistas, ainda vai ter o grande galadão no céu, ainda vai estar no seio de Abraão. Porque na terra vivia 2 homens, um vivia a mendigar e o outro vivia, mas após a morte, que é o que nós não sabemos, quando a morte vai nos cruzar, quando a morte vai nos pegar, não sabemos qual é o momento que nós vamos ser chamados pelo Pai. Aguardamos, pregamos o evangelho e aguardamos o arrebatamento da igreja. Mas Jesus está às portas. A qualquer momento nós vamos ser chamados. E eu creio que vamos ser levados, assim como aquele que a Bíblia fala que os anjos o colheram e o levaram. Mas aquele que vivia a sua vida regalhar, a Bíblia fala que ele morreu e foi sepultado. Quem sabe a família fez ali o seu discurso dizendo assim: ó, tá em paz, vai em paz, que é o que muitos falam, né? Vai lá que faz aquelas catatumbas, coisas luxuosas, bonitas. Na minha cidade tem um cemitério lá, tem uma que leva até um elevador, leva lá embaixo para ver. Mas o interessante é nós estarmos vivos, irmão, conscientes, com a nossa consciência hoje. Porque depois não adianta clamar. Depois que descer, que Deus nos colher o nosso fôlego de vida,
não adianta mais. Esse homem clamou e clamou de várias formas, insistia com Abraão. Ele disse assim: há uma separação entre mim e você. Quem está aqui não vai para aí, e quem está aí jamais vem para cá. O inferno existe, e por inferno vai o mentiroso. Apocalipse capítulo 21, se me for da memória, o versículo 28, o versículo 8 em si. Deixa eu ler com a igreja, para me orar por os irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És maravilhoso. Apocalipse, se você tiver a Bíblia aí, abra comigo, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eu quero ler. Crentes mentirosos, irmão. Coisa feia. Coisa feia. Irmãos que muitas vezes acham que está achando que ele é isso e aquilo. E não, vou contar só isso aqui, irmãos. Não faça tal coisa. Não faça isso. Se for para sofrer, irmão, sofra com Cristo. Mas tem gente que fora do comum, irmãozinho. Se converta. Glória a Deus. Estou lendo 21, 8. Cadê a Isabelle? Quer ler, filha? Tem uma Bíblia aí para você ler? Pega a Bíblia do pai e faz essa leitura aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Não, eu vou ler então, minha filha. Apocalipse 21, 8. Ficarão de fora o quem? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quanta coisa forte nesse versículo, né? Mas é a realidade, irmão. É a verdade, igreja. Eu quero orar com a igreja. Eu não sei se o tempo já foi. Eu poderia trazer uma mensagem aqui bem mais, vamos dizer assim, trazer a história de Paulo. A minha esposa olha para mim e fala: não fala isso. Ela sempre. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que Jesus me deu essa passagem para me falar com a igreja. Eu tenho certeza que alguém precisava dessa palavra. Eu preciso dela. Eu preciso estar debaixo da graça de Deus. Como você sabe? Porque uma voz me acordou nessa madrugada e falou comigo. E eu conheço essa voz. Foi a mesma que falou comigo outro dia. Nós já estávamos passando um momento esses dias difíceis dentro de casa. O ar tinha parado. E o ar, por estar de garantia, eu vou dar até um testemunho para tu entender que Deus é o mesmo que fala. E uma semana a gente ligava para a dona da casa, insistia com ela. Ela fala: não, passou-se a segunda semana. E você sabe que aqui de noite esquenta fora do normal, aquelas casinhas, você mora lá. E eu partiu para a terceira semana, irmão. Aí eu apelei, tipo assim, até mesmo nas minhas orações, eu já fui ficar mais: Senhor, tenha misericórdia. Levantei e falei com a minha esposa no outro dia. Falei: hoje você vai tomar uma atitude, vai ligar para essa mulher e vai falar com ela. É o último dia desse cara vir aqui, porque o ar-condicionado é novo, então tinha que ter negócio, não podia outra pessoa mexer, porque é o seguro que tem que cobrir. Só o cara que podia. Se ele não vir, não interessa. Eu pago outra pessoa de fora e ela briga com o que quiser brigar. Entendeu? E numa madrugada orando, eu falando com Deus: Senhor, tenha misericórdia. Eu saí do quarto e fui para a sala. E uma voz falou comigo assim: olha, eu tenho preparado um anjo que vai visitar a tua casa. Falou comigo, irmão, abertamente. Eu vim para o culto, acho que não foi até numa quinta. E o pastor estava falando sobre a comunicação, pastor. Se me falha a memória, que o senhor falou sobre, às vezes você tem que comunicar com um, comunicar com o outro. Acabou o culto, até ali o Roger veio falar comigo. E eu comentando, comentei com o Roger. Ele falou: não, amanhã nós vamos na tua casa. Eu falei: não, irmão, mas o negócio é que a gente está esperando um negócio de seguro. Não. O
O que eu quero dizer com isso, irmão? Deus falou comigo na madrugada que enviaria. Eu estava no serviço, a minha esposa me ligou. Ele está aqui na casa, tá ele e o outro irmão que trabalha com ele lá. E aí depois chamaram o barbudinho, que eu esqueci o nome dele, o Henrique. Eu até testifiquei para ele. Eles foram lá e resolveram o problema, não me falaram nada e foi embora. Glória a Deus, Jesus. Entendeu? E eu mandei mensagem para ele, liguei para ele, até não falou. Aí um dia eu saí cedo e abatido, falando com Deus, perguntando algo para Deus, entendeu? Eu vi, esses dias Deus falou tremendamente comigo num lugar que eu fui, até passei para o pastor e ele fez prova, entendeu, comigo, e de uma forma que eu não esperava, né? E eu fui saindo, ele foi saindo também, bem no fundo da cadeira. Aí ele puxou com a van dele, eu falei, é você. Aí cerquei do lado, falei, quero falar com você, cara, eu preciso, pelo amor de Deus, você te pagar. Já se passou uns 4 dias, meu Deus, e a minha consciência eu já fico meio que esquentado, porque dever os outros, misericórdia, ainda mais irmão da igreja, como é que eu vou tomar a frente lá depois? Eu queria até que ele estivesse aqui, ele não está aqui não. Mas ele olhou para mim assim e falou, Vaso, é Deus que te abençoou, você é um cara abençoado, isso aí foi bênção na tua vida, depois nós conversa. Aquilo que Deus falou na boca daquele irmão, cara. Eu fui chorando até no trabalho e falando em mistério. Eu liguei para minha esposa e contei para ela na hora. Porque quem falou comigo, eu tenho preparado o meu anjo para visitar. E Deus usou eles em forma de anjos para me abençoar, irmãos. Então isso é, tipo assim, aí a dona depois quis questionar, eles foram lá, não quiseram saber nada, eles foram lá e arrumaram, não tinha nada, entendeu? Você entendeu? E no mesmo dia o cara apareceu. Você vê como é que é. O homem apareceu no mesmo dia, ele chegou lá na porta e saiu, acho que não estava na esquina, diz a minha esposa, ele chegou. Aí o cara ficou assim, ó, o que aconteceu? Aconteceu que está arrumado, está geladinha a casa, está de bom tamanho. Então Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele responde às nossas orações. Às vezes a gente quer pedir algo para Deus e Deus quer nos direcionar a diferentes lugares, entendeu? E nós muitas vezes fazemos de difícil. Deus te orienta para um lugar, mas você quer isso aqui. Deus te dá uma palavra, mas você quer falar daquilo lá. Então por que só Deus só quer falar quando você quer naquele... Quando foi Deus que deu, por exemplo. Tem gente que crê que Deus dá uma cesta básica, mas não crê que Deus dá um carro. E o Deus é o mesmo, irmão. É diferente. Para Deus isso não faz diferença. Eu falei com Deus uma vez, quando até meu Miguel era pequenininho, a Isabela, vou dar esse testemunho, e aí assim eu vou orar pelos irmãos. Eu fui num trabalho onde um amigo ia ministrar, um pastor, e eu tinha aqueles vale transporte de andar, e na cidade estava acontecendo um evento na exposição, naquela mesma noite, e o Miguel era pequenininho, a Isabela era recém-nascida, né, meu bem? A criancinha. Acabou o culto tarde, o pregador pregou e eu falei, meu Deus, o ônibus passa tal hora, corre, que não deu nem tempo de despedir, partimos para o ponto, para esperar, mas ir lá no ponto, irmão, nada, ó. Já o horário já tinha se estourado. E como é que vai embora? Mais de 10 quilômetros. Para completar, a Isabelle cagou, vamos dizer o outro assim, né? Eu esqueci de botar a fralda na bolsa. Aí a mulher já ficou assim, chacoalhando. Era tarde, ia dar meia-noite, pastor. Ela chacoalhando, foi meio bem calmo. E ela, precisava trocar a fralda. Aquilo me deu uma agonia em mim, irmão. Eu me senti fadigado, entendeu? E saí, para nós não discutir, larguei assim, saí. Fui lá para a beira da estrada, na beira do meio-fio. Falei, Deus, eu vim tão longe, Deus, para ver esse homem ministrar. O Senhor é o Deus que tem feito tanta coisa na minha vida. Dá uma olhadinha como é que está ali, Deus. Falei dessa forma aqui. Meu filho está lá, ó, com sono. A minha filha gritando porque eu esqueci a fralda. Foi com culpa minha, entendeu? Eu me assumi. Tenho só vale transporte, Deus. Isso não paga, táxi não leva. O que fazer, Deus? Aí lembrei da que Deus falou comigo no monte. Entendeu? Usou 3 pessoas e falou assim, ó, vou fazer assim, assim na sua vida. E depois outro. Aí eu falei assim, ó, Deus, aquelas pessoas falou e tem mais. Falou que foi o Senhor que falou. E eu criei e creio. O Senhor é um Deus que pode me dar um carro. Mas nessa noite, eu quero ir para casa, Deus. Aleluia.
tem misericórdia, meu filho, a menina. E orei e falei com Deus, me leva para casa, Deus. Olha, irmão, não foi 10 minutos, veio um Fit Uno Way novo, assim, cruzou, parou, voltou. E falei assim, moço, vem cá. Era uma senhora, tal de Dona Lindaura, o nome dela. Você está indo para onde, moço? Eu tinha, olha para você ver como é que Deus é, Ele não deixa a gente confundir. Era Santa Ceia, eu morava numa chácara na entrada da cidade, 5 quilômetros longe da cidade. Então era Santa Ceia, onde eu congregava. Meu pai morava naquele mesmo bairro, e nós vinha e ficava na casa do meu pai para participar da ceia no domingo cedo. E eu queria ir para a casa do meu pai, e ela não falou que nós vamos para casa. Então ficou assim aquele discurso, que eu vinha com a bicicleta, largava na casa do meu pai, nós ia para a igreja, depois voltava e pegava a bicicleta de novo e ia para casa. Entendeu? E aí ela, não, vamos para casa. Aí aquela mulher falou assim, moço, você vai para onde? Eu falei assim, eu vou lá para o Presidencial, que era o lugar. Aonde fica a Presidencial? Aí eu falei, e eu com a cabeça, a gente fala assim, me leva. Mas não, eu fiquei assim tão desligado que eu falei assim, ó, você segue a BR reta aqui, ó. Na hora que você vê a concessionária Mitsubishi, você vira ali à direita, à esquerda, sobe, depois você vira à direita de novo. E ela falou, moço, eu não sei de nada. Eu sei que eu estava entrando no portão da minha casa para me tomar meu repouso, descansar. Uma voz falou literalmente no meu ouvido, ó, o meu servo me pediu para levar para casa. Desce lá, ele está lá na esquina lá. Ô, irmão, eu quase chutei a porta do carro da irmã, pulando, sartando e falando em mistério, entendeu? E gritei, vambora, meu bem. Ela parou assim, vambora que Deus mandou providência. Antes dela terminar de falar tudo que ela estava falando, entendeu? Aí nós entramos no carro, ela foi e falou, tem mais. Deus falou que tem umas outras pessoas que estão junto com você, que você sabe para onde elas vão. Não foi, meu bem? E tinha 2 senhoras que ia para aquele mesmo bairro. Eu tinha conversado com elas antes, perguntando. Ela falou, não, nós também estamos indo para lá. Olha a provisão, quando Deus manda o recurso, Ele abençoa até quem está do lado, irmão. Entramos naquele carro e fomos, e eu fui chorando e falando língua. Ela falou assim, preocupa não, que eu entendo dessas coisas, entendeu? Aquela senhora dirigindo, entendeu? E eu alegre, e ao mesmo tempo querendo ficar acanhado lá dela. Ela falou, não, se solta. Aí ela falou, tem mais. Você tem certeza que você vai? Ela levou a mulher na casa dela, lá daquelas 2 senhoras, e voltou para casa do meu pai. Chegou cá e falou assim, vocês têm certeza que vocês vão ficar aqui? Porque a dúvida dela, que ela queria ir para lá e eu para cá. Aí eu falei assim, eu quero ficar aqui. Ela falou, e você? Aí ela falou, não, nós vamos ficar. Eu falei, amanhecer. Ela tirou a cabeça para fora do carro e falou, pai, está entregue aquilo que tu mandaste eu fazer. Aleluia. Eles falaram que vão ficar aqui. Glória a Deus. Nunca mais ouvi, pastor. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Aleluia. E eu vi Deus fazer isso por muitas e muitas outras vezes. Então esse é o Deus que me trouxe para a América. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Se você tem causas perdidas, não é perdida, não, desculpa até pela maneira. Quem sabe uma herança que não veio às tuas mãos, um negócio que você tem para fazer, põe a mão no teu. Se você quiser dar um passo à frente, eu oro por você. Mas se você não quiser vir, estiver enfermo, seja qual for a enfermidade, não quero nem saber. Eu quero orar e Jesus vai botar a mão sobre a tua vida. Amém. Porque eu creio num Deus que me chamou. Eu contei um dos testemunhos, mas eu vi o sobrenatural de várias outras formas. Há poucos dias eu falei com o pastor, eu fui convidado para ir numa igreja agora esses dias, e Deus usou aquele pastor que estava lá, me chamou cá na frente e mandou eu fazer algo que foi Deus. Aleluia, Jesus. Mandou a doença ir para o inferno na hora, irmão. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da igreja Shalom. É o Deus que nós pregamos, é o Deus da palavra de Deus, é o Deus da Bíblia Sagrada, é o qual nós tememos. Estamos aqui para te adorar. Põe a mão no teu coração, curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Grande Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, como teu filho, teu servo. Senhor, creio que falei o que o Senhor falou comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender toda a origem de enfermidade,
seja ela nos nervos, nos ossos, seja ela aonde tu se encontrar, alojado, queda de cabelo, em nome de Jesus Cristo, eu estou te repreendendo agora. Todo espírito de enfermidade, toda obra de bruxaria que foi feita, espírito de engano que foi criado, situações para te manipular, em nome de Jesus Cristo, eu jogo por terra agora todo engano. Eu jogo por terra agora toda palavra de maldição que foi lançada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja liberto agora de toda a origem de enfermidade. Seja liberto agora nos olhos, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade nas vistas, no sangue. Jesus, toca no sangue dessa irmã, toca no sangue desse irmão. Se tu quiser trazer sinal no meio da tua igreja, Senhor, faça que ela sinta, que eles sintam o teu tocar nessa noite. Recebe o teu milagre aí, em nome de Jesus. Documentos que estão engavetados, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus, tenha misericórdia desse irmão, dessa irmã. Entra nessa causa. Move, meu Deus. Movimenta, Senhor. O Senhor é o Deus que é juiz dos juízes. O Senhor é promotor dos promotores. Vai lá, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor, aquilo que se foi perdido aos olhos dos homens, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus da justiça. E creio, Senhor, eu creio na libertação, em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, abençoando, meu Deus, os teus filhos que têm as suas empresas. Alarga as tendas, Senhor, nessa noite. Prospera teu povo. Enche-nos do teu Espírito. Nos renova, Senhor. Nos capacita, Senhor, dia após dia, Senhor, para que possamos, ó Pai, triunfar. Possamos caminhar, Senhor, com a cabeça erguida, temendo ao Senhor. Não temendo a morte, mas temendo ao Senhor. Crendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que repreende e guarda, em nome de Jesus Cristo. Sou grato ao Senhor, Pai, pelas amizades. Sou grato ao Senhor pelos meus pastores. Sou grato ao Senhor por essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Sou grato ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em prol da minha família, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, igreja? Toma posse da tua vitória e testifique, irmão. Não deixa de testificar o que Deus tem feito. Abra sua boca e testemunha. Glória a Deus. Amém, pastor?